O Amazonas TV está de volta para falar sobre a saúde do homem. Nós vamos tratar de um assunto que ainda é tabu, o que ainda impede muitas pessoas de procurarem ajuda médica. Pois é, esse assunto é a ejaculação precoce. E para falar sobre ele, nós convidamos o urologista Anouar Samad. Oi, doutor, boa tarde. Seja bem-vindo novamente. Boa tarde, muito obrigado. Então, doutor, para a gente começar a entrar nesse tema, que como o Rafael falou, ainda é cercado de muito tabu, o que é exatamente a ejaculação precoce? Com certeza, o Rafael falou muito bem, muitos homens sofrem sozinhos com esse problema, né? Que estão me assistindo aí agora, sabem do que eu estou falando. Então, eles sofrem muito sozinhos e sofrem de verdade, né? A parceira também sofre, achando que não está sendo atraente, e aí começa a entrar em estados depressivos, começa a ter também outro problema, que é a disfunção erétil, começa a ter impotência, então vai puxando um monte de coisa. A ejaculação precoce, já houveram tentativas de defini-la através de tempo, então até tantos minutos, ou passou disso, ou até tantos segundos. Já houveram tentativas também de definir com movimentos, então até tanto movimento, e isso e aquilo. Bom, a definição que é aceita é aquela ejaculação que ocorre antes e com frequência, né, de que os dois possam desfrutar o prazer sexual, tanto ele como a parceira. Se isso vem acontecendo com frequência, aí sim é caracterizado a ejaculação precoce, não tem um tempo determinado. Doutor Anouar, o que causa esse problema? O que causa a ejaculação precoce? Primeiro, Rafael, a gente precisa definir dois conceitos. Tem a ejaculação precoce primária, que ele sempre foi ejaculador precoce, desde que iniciou sua atividade sexual, ou ejaculador precoce secundário, aquele que era normal e depois começou a ter queixas de ejaculação precoce. Primeiro, precisa também se aclarar situações que são comuns, uma ejaculação mais rápida. Por exemplo, jovens, é comum. Pegar um rapazinho de 17, 18 anos, é comum. Então, eu vou dizer novamente, é comum, você não tem um problema. Segundo, parceiras novas. Então, o cidadão está acostumado, está casado há 16 anos, separa e tem geralmente uma pessoa mais nova e quer mostrar que é o super-homem. Então cria um estado de ansiedade muito grande e ele também vai começar a ter ejaculação precoce. E por último, longos tempos, longos períodos sem relação. Isso também vai fazer o homem ter uma ejaculação mais rápida. Na ejaculação primária, aquela que sempre foi assim, 99% é de origem psicogênica, psicológica, vamos colocar assim. E da secundária, aí podem ter alguns fatores físicos. O aumento da próstata tem alguma coisa a ver com a ejaculação precoce? E o que causa o aumento da próstata? Bom, o aumento da próstata, existem vários fatores. Se for por infecção, que aí se caracterizaria por sintomas de dor, de vontade de urinar a todo momento, um calor local, isso pode levar à ejaculação precoce. Inclusive é uma das causas mais frequentes, causas físicas, para aqueles ejaculadores secundários que eu disse no início do programa, quer dizer, que eram normais e que depois começaram a ejacular rápido. Tem uma outra pergunta aqui. A ardência e dor forte na uretra após a micção pode ser atribuída à hiperplasia prostática? Se não, qual a origem desses sintomas? São sintomas inespecíficos, né? Não tem uma especificidade para alguma doença, mas pode ser da hiperplasia, pode ser da uretrite, pode ser de prostatite. Ele aconselha a procurar um urologista e fazer o diagnóstico. Doutor, a pergunta do José Guimarães, acho que muita gente queria fazer. Existe remédio para evitar a ejaculação precoce? Não tem um tratamento para evitar a ejaculação precoce. Tem como você controlar e muitas vezes curar o problema, né? Então eu quero dizer aqui a todos os telespectadores que a ejaculação precoce tem cura sim. Você procurar seu urologista, conversar, discutir sobre as opções terapêuticas. Você pode usar desde um creme até um medicamento oral. Tem vários medicamentos que podem ser usados, que funcionam muito bem e que dão um resultado em mais de 90% dos casos com dose baixa. Então, essa pessoa aqui quer saber, a ejaculação precoce é um problema, mas quando a pessoa demora muito para ejacular também, o que se pode fazer? O que pode causar isso? Eu sempre brinco que as pessoas não estão satisfeitas, né? Tem uns que reclamam que ejaculam muito rápido e outros reclamam que demoram demais. Realmente a minoria, né? Então isso não é muito frequente, são pouquíssimos casos de homens que reclamam. A primeira coisa é ver hormônios. Então, hormônios baixos podem levar a dificuldade, ou seja, na demora muito grande. O uso de medicamentos também, alguns medicamentos também levam a demora. Muitas vezes o paciente está tomando um medicamento que é usado para tratar a ejaculação precoce
e ele não tem ejaculação precoce, então isso vai retardar demais a ejaculação dele e ele vai começar a reclamar. Ó, tem uma pergunta de um rapaz que não quis se identificar. Ele pergunta o seguinte: a ejaculação precoce pode deixar o homem estéril ou é normal um homem de 44 anos ter dificuldade para ter filhos? Não é normal ninguém ter dificuldade para ter filhos, né? Então a infertilidade já seria outro assunto, mas a infertilidade tem que ser vista. Não tem idade, 44, 24, 54, não tem a ver, a idade não é um fator de risco para a infertilidade. Você tem que procurar o urologista e discutir sobre isso. E a ejaculação precoce também não causa infertilidade. A administração de medicamentos para a hiperplasia prostática potencializa o aparecimento futuro do câncer de próstata? Não, atenção. Muito importante isso. Saúde masculina, primeiro, não é só próstata e muito menos só câncer de próstata. Na próstata existem várias doenças. Então, por isso que muitos homens dizem: eu faço sempre meu exame de próstata e não deu nada. Não, toque retal e PSA só serve e somente para prevenção do câncer de próstata, mais nada. Não vê outras doenças na próstata. Então, existem várias doenças na próstata e a hiperplasia benigna é uma delas e que nunca vai virar câncer. Nem tratando ou não tratando, não vai virar câncer. O que pode acontecer é você que tem hiperplasia benigna também ter câncer de próstata. Mas uma doença não leva a outra, atingem áreas diferentes da próstata e o tratamento, medicamento, cirurgia é totalmente diferente. Doutor, tem mais uma pergunta aqui. Controlar a ansiedade pode ajudar a combater a ejaculação precoce? A ejaculação precoce primária, aquela que sempre acompanhou o cidadão, né? Aquele garoto que começou a ter relação sexual em nível de estresse muito alto, então está fazendo relação sexual dentro da casa da namorada, os pais não podem ver lá no quarto, com medo de alguém entrar na sala, então sempre com pressa. Então, essa ansiedade é que precisa ser tratada realmente. E a base do tratamento, sobretudo com comprimidos, a base do tratamento da ejaculação precoce é o uso de medicamentos ansiolíticos, ou seja, que diminuem a ansiedade. Essa questão emocional realmente tem... 99% dos casos. Muito bem, doutor Anual, muito obrigada por ter vindo conversar aqui com a gente sobre esse assunto que é coberto de tabu, sim, mas que é muito importante, tem muita gente sofrendo com isso e a gente sempre deixa a dica: procure um médico. Com certeza, muito obrigado, agradeço a oportunidade. Obrigada, doutor. Obrigado, doutor. Boa tarde.